Olá! Hoje nós vamos falar sobre os gessos odontológicos, que nada mais são do que materiais indicados principalmente para a obtenção de modelos, seja modelo de estudo ou modelo de trabalho. Seu componente principal é o sulfato de cálcio hemidratado, que é obtido pela calcinação do sulfato de cálcio diidratado, conhecido como gipsita, ou por um processo químico a partir do ácido fosfórico. Fique tranquilo, de tudo isso você só precisa saber que durante a calcinação, vários tipos de partículas podem ser obtidos, resultando em diferentes tipos de gesso. Você já deve ter ouvido falar do gesso tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, basicamente a diferença entre eles é o tipo de partícula que eles contêm. A qualidade dessas partículas determinam propriedades importantes, como a estabilidade dimensional, a capacidade de reprodução do molde e a dureza do modelo obtido. A calcinação realizada a céu aberto entre 110 e 130 graus Celsius produz um gesso do tipo beta, conhecido como gesso comum. Suas partículas não possuem uma estabilidade dimensional tão boa, muito menos uma rigidez muito satisfatória. A partir do gesso do tipo beta, nós temos o gesso tipo 1 e tipo 2. O gesso de tipo 1 não é mais utilizado em odontologia, era conhecida como gesso Paris e utilizada para fazer moldagens no lugar do alginato. Se já é difícil moldar com alginato, imaginem utilizando gesso. Já o gesso do tipo 2 ainda é utilizado em odontologia e é conhecido como gesso comum. Porém, as suas partículas não têm uma boa estabilidade dimensional nem produzem um modelo muito rígido, portanto, não é indicado para a confecção de modelos de trabalho. É indicado somente para modelos de estudo em que você não fará nenhum tipo de intervenção, só observação. Também pode ser utilizado para preenchimento de muflas, modelos preliminares em prótese total e fixação de modelos no articulador. A partir dos gessos de tipo 3, a calcinação é feita de uma forma diferenciada, em autoclave a 125 graus Celsius, produzindo uma partícula do tipo alfa, ou seja, um gesso pedra, que é mais rígido e com uma estabilidade dimensional adequada para serem utilizadas em odontologia. Dessa forma, o gesso do tipo 3 é conhecido como gesso pedra e é indicado para montagem em articulador quando precisamos de maior precisão, é utilizado para confeccionar modelo para confecção de aparelhos ortodônticos, modelo para confecção de placas de clareamento e de placas interoclusais. E a partir da partícula do tipo alfa, nós também temos o gesso do tipo 4, que é conhecido como gesso especial de baixa expansão. Este gesso é o mais indicado para a confecção de troquéis para próteses diversas, como próteses fixas e removíveis. Também é mais indicada para a confecção de modelos para onlay, inlay, facetas e restaurações indiretas em geral. E por fim nós temos o gesso do tipo 5, que é o gesso especial de alta expansão, ou seja, ele expande propositalmente depois de tomar presa. E é indicado principalmente para os técnicos em prótese dentária que utilizam para fazer a fundição de peças metálicas que sofrem alta contração durante a sua solidificação. Dessa forma, a expansão do gesso compensa a contração do metal. E agora, vamos ao que interessa. Já aconteceu com você de você tentar remover um modelo do molde e ele esfarelar todo ou quebrar alguns dentes, principalmente aquele dente que você queria utilizar no seu estudo? Pois é, provavelmente você não respeitou o tempo de tomada de presa do gesso e removeu-o antecipadamente. Portanto, para saber a hora certa de remover o modelo do molde, é preciso conhecer a reação de cristalização do gesso. Como eu havia comentado anteriormente, para a obtenção do pó de gesso, nós fazemos a reação de calcinação, que nada mais é do que a remoção de água do sulfato de cálcio diidratado. Pois é, a reação de cristalização nada mais é do que a reação inversa à calcinação. Ou seja, ao incorporar água no gesso, ocorre a formação de sulfato de cálcio diidratado. E esta reação é uma reação exotérmica, ou seja, acontece a liberação de calor. Então, guarde essas informações que eu acabei de te passar e vamos aplicá-las na prática.
Logo que você incorpora a água no gesso, é preciso fazer a manipulação para que todas as partículas de gesso sejam embebidas pela água. Esse tempo de manipulação, se você for fazer a espatulação manual utilizando o grau de borracha e espátula de gesso, deve ser de aproximadamente 1 minuto. Se você fizer a espatulação mecânica, deve ser de no máximo entre 30 a 50 segundos. Neste período, a reação de cristalização ainda é bem pequena, pois você ainda está incorporando a água sobre as partículas de gesso. Nos próximos 3 minutos, nós temos o tempo de trabalho, que é aquele período em que você verterá esse gesso sobre o molde. E neste período, o gesso ainda estará maleável o suficiente para escoar adequadamente dentro do molde. E a partir de 4 a 5 minutos que você manipulou o gesso, ocorrerá o tempo de perda de brilho, que leva em torno de 9 minutos. E é neste período que a água começa a ser incorporada de fato na reação de cristalização. Portanto, o gesso que estava brilhante e maleável começa a se tornar opaco e mais rígido. E é nesta fase que todo mundo se engana achando que o gesso já tomou presa. Quando o gesso perde o brilho, não significa que ele se cristalizou completamente. Portanto, não remova o modelo neste momento. Antes de remover o modelo, você deve esperar que a reação exotérmica aconteça. Ou seja, durante os próximos 50 minutos, ocorrerá a hidratação de fato do sulfato de cálcio hemidratado, transformando-o em sulfato de cálcio diidratado. Esta reação de hidratação é exotérmica, como eu já falei para vocês, portanto, ocorre a liberação de calor. Então, uma forma prática de saber se o gesso já está pronto para ser removido do molde é você acompanhar esta reação exotérmica. Coloque os seus dedos sobre o modelo periodicamente. Você notará que no início o gesso estará frio e um pouco mais úmido, e conforme a reação acontece, o gesso vai ficando morno até esquentar. Depois que o gesso atingiu o ápice do calor, ele começa a se resfriar novamente. E nesse período, o gesso volta a ficar morno e gradativamente vai esfriando até ficar completamente gelado. E é nesta fase, quando o gesso já passou pelo pico de calor e voltou a ficar frio como uma pedra, é que você pode remover o modelo do molde. E se você não tem tempo de acompanhar esta reação exotérmica periodicamente, coloque o cronômetro para funcionar. Só remova o modelo do molde após passar 50 minutos. E agora, depois dessas dicas, você nunca mais vai perder um modelo de gesso por removê-lo do molde antecipadamente. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para você, e se quiser mais conteúdos como este, aproveite para me seguir e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigada pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.